Pronto, pai. Vem comigo agora. Mais uma aula, aula 2 de teoria, né? Dar continuidade ao conteúdo de estatística que a gente veio trabalhando durante já uma semana. A gente já entendeu o que é variável e qual a importância dela, né? Quais são as classificações delas também. E agora a gente já vai partir para a frequência. Frequência e representação gráfica. A parte de representação gráfica, a gente só vai dar uma passada por cima do que é o gráfico, porque não carece muito entender como que o gráfico é feito, como que o gráfico é produzido, mas entender fazer a leitura desse gráfico que é importante, tá bem? Então vem comigo, vamos iniciar com tudo aqui no estudo de frequência, papai. E aí eu já lhe indago logo, frequência, tá aqui, papai, ó. Frequência, eu já lhe indago logo, o que é que você entende sobre frequência? Você já ouviu falar sobre frequência? Aí você já está pensando na frequência de rádio, por exemplo, né? De televisão. Não, esse tipo de frequência aí são ondas, né? Isso aí a gente estuda em física. A frequência que eu estou falando aqui é no sentido mais natural da palavra mesmo. É no sentido mais íntegro da palavra. Frequência é no sentido de ocorrência, da quantidade de vezes que algo ocorreu. Então, a gente vai aqui na parte de frequência estudar quantas vezes aparece determinado resultado em uma variável. Não entendeu não, pai? Espera aí que já eu explico melhor. Mas para determinar a frequência, a gente vai ter dois tipos. A gente vai separar logo aqui, ó, sem muitas delongas. Tem a frequência absoluta e a frequência relativa. São duas. E não precisa se preocupar muito com nhenhenhé, mimimi. A frequência, ela é bem simples de observar. A frequência absoluta é isso que eu acabei de definir para vocês. Tá lá a tabelinha sua de dados. Por exemplo, sexo. E aqui tem masculino, feminino de novo, masculino. Tem lá toda uma tabela de dados. E aí a frequência absoluta vai ser quantas vezes aquele determinado dado apareceu. Sabia? Isso. Por exemplo, aqui nessa minha tabela, eu vou botar aqui F, viu? Muda aqui para F, feminino. Por exemplo, aqui na minha tabelinha, quantas vezes o feminino apareceu? O feminino? 3. Pronto. Então a frequência absoluta do feminino é 3. É isso, pai. Não tem erro não. Certo, professor? E a frequência relativa, como é? A frequência relativa é o seguinte. Ela é relativa, ó o nome. Ela é relativa à quantidade de pessoas que deram parecer. Então, por exemplo, se nessa pesquisa aqui que eu fiz forem 100 pessoas, eu vou pegar a minha frequência relativa, minha FR que eu vou chamar, vai ser igual a minha frequência absoluta dividido pelo total de pessoas. Tá aqui, pai, não tem erro. Como? Não entendi? Fica quieto, presta atenção aqui, ó. Frequência relativa, então, aqui nesse caso do feminino, vai ser a minha frequência absoluta do feminino. Qual é? 3, está aqui. Sobre o total de pessoas que deram entrevista, quanto foi que eu falei? 100, está aqui. Então pronto, a minha frequência relativa é essa, 3 sobre 100. Sempre é dado em fração. Pronto, pai. Matou a charada. É só isso, professor? Só isso, não tem erro não. Vamos ao segundo passo aqui rapidinho, para tu prestar atenção. Pronto, tá aqui a tabelona. Uma tabelona maravilhosa, é aquela tabela. Essa tabela aqui, ela ficou com uma qualidade maior visual, mas é a mesma tabela que você tinha lá no seu caderno, viu? Lá naquele PDF de conteúdo. Mas vem comigo aqui, ó, presta atenção.
Presta atenção. Então, por exemplo, aqui, as frequências elas vão ser classificadas de acordo com a variável, né? Então, por exemplo, a frequência de masculino aqui na parte de sexo são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basta contar 8, 9, 10, 11, 12. É isso mesmo, macho. Só é contar. Você conta diretamente e aqui você já gera a frequência absoluta. A frequência absoluta. E a frequência absoluta aqui no caso é 12. Pronto. Frequência relativa então, professor. A frequência relativa é o 12, que é a frequência absoluta, dividido pela quantidade de pessoas. Conta aí. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 está aqui, ó. Pronto. Então, minha frequência absoluta é dado nisso aí. 12 sobre 20. Ah, professor, mas fácil demais, macho. Professor, e aqui, por exemplo, quando tem assim, em número, eu vou ter que contar cada número diferente? Não. Aí a gente já entra em outra frequência, que para facilitar a gente faz um negocinho diferente, um pequeno passo diferente. Certo, professor? Mas me diga aí, macho, qual a diferença que a gente vai fazer? A gente vai criar intervalos. Intervalos, isso mesmo, intervalos de tempo, para que não fique muitos valores. Então, por exemplo, como assim, professor? Por exemplo, aqui, se você fosse pegar a frequência de cada um que apareceu aqui, por exemplo, você ia pegar um de 26, ó, de 23, de 41, 40, até agora eu não repeti nenhum, ó, repara, de 20, de 26, seriam muitos dados. Então, isso não faz um estudo gráfico muito verídico, muito preciso, isso não importa muito. Então, a gente pega de intervalo a intervalo. Como assim, professor? Por exemplo, a gente pode estabelecer de 20 até 25. A gente pega nesse intervalo. Ah, entendi. E depois, de 26 até 30. Rapaz. De 31 até 35. E a mesma coisa faz com outros dados. Geralmente a gente trabalha esse tipo de frequência nesse formato de intervalo. Olha, presta atenção. Nesse tipo de intervalo, quando a variável é quantitativa, ou seja, ela trabalha muito com números. Por exemplo, renda familiar, tá aqui, ó, tempo de permanência, a altura de uma pessoa, o peso de uma pessoa. Tudo isso a gente vai tentar trabalhar com intervalos, certo? E um outro dado importantíssimo também, é que a gente possa fazer isso com amplitudes iguais. Como assim, professor? O que é amplitude? Amplitude é esse intervalo aqui, ó. Por exemplo, de 20 a 25, minha amplitude aqui é 5. É 5, o espaçozinho entre eles deu de 5. De 26 a 30 também, né? De 5. Não é isso? Aqui é 21, viu, gente? Desculpa, porque o 20 vinha antes, né? Aqui é 21. É para ficar igual, né? Para ficar as amplitudes iguais. De 21 a 25, 5, né? 26, 27, 28, 29, 30, 5 também. 31 até 35, 5 também. Certo, professor? Mas eu não posso botar assim 21 a 25. E eu vejo que tem pouco. Aí bota assim 26 a 35. Não posso não? Rapaz, é isso. Poder pode. Mas para a veracidade da estatística, dos aspectos que a gente precisa considerar no estudo estatístico, no estudo dos dados, isso não é interessante. Então, sempre quando a gente for trabalhar, que pedir uma questão que trate sobre intervalos, você tenta colocar na mesma amplitude sempre, tá bem? É isso aí. Então vamos para uma parte mais prática, né? Vamos para uma parte prática, que é a parte que a gente interessa. Fica Emerson, presta atenção. Tu fica aí perturbando a Raquel. Emerson, vem comigo, pai. Vem comigo que a Analice está concentradíssima, viu? Analice está concentradíssima. Então vem, pai. Olha, presta atenção aqui. Presta atenção aqui que a gente vai fazer essa tabela de frequência todinha. Completinha, papai. Completinha, professor. Completa.
sem faltar nada. Vem comigo. Frequência absoluta do estado civil separado. Tá aqui. Essa é a primeira análise nossa. Então vem aqui. Estado civil tá aqui nessa coluna. Tá aqui nessa coluna. Não vacila não. Separado. Separado é o que ele quer. Ó, eu encontro um aqui. Encontro dois aqui. Tá aqui, ó. Encontro dois, encontro dois, três. Três separados. Se não estou enganado, viu, pai? Se não estou enganado. 3 está aqui. Então a frequência absoluta de separado é 3. É ou não é? Você contou lá. Não tem erro. Ai, professor, estou em dúvida. Conto de novo, meu filho. Conto de novo. Agora vem. Solteiro. Deixa eu pegar uma canetinha diferente aqui. Pro solteiro. Vem, pai. Vem. Vamos lá na tabela. Consulta o solteiro. Vai. Vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o povo não quer casar, não. 6, 7, papai. 7. Tá aqui, ó. Solteiro tem 7. Casado. Vamos lá na tabelinha. Casado tá aqui, ó. Um casado, 2 casado, 3 casado, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, pai, tá aqui, ó. 8, não tem erro. Faltou algum não, né? 8. Pronto. E para finalizar, ó, você tá vendo que a frequência absoluta não é nada demais, né? É só contar, pai, não tem erro, viu? 1, 2, só 2. Pronto, não tem erro. Ó, o legal disso tudo, conta lá, pai, tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Conta aqui, pai. 2 com 8, 10, com 7 e 3, 20 também. A minha quantidade, repara só, a minha quantidade das frequências absolutas de todos é igual ao total. Certo? E a frequência relativa? Rapaz, eu te falei como é a frequência relativa. Presta atenção, a frequência relativa vai ser a frequência absoluta sobre o total. Rapaz, professor, isso é fácil. Oxe, é só isso, é? É, só isso. Aqui, ó, frequência relativa de solteiro, 7 sobre 20. Frequência absoluta sobre o total. E de casado, professor? 8, tá aqui, ó, 8, frequência absoluta sobre 20, que é o total. E aqui, macho? 2 sobre 10. Opa, 2 sobre 20, papai. 2 sobre 20, eu já estava pensando no resultado aqui. Não, 2 sobre 20. Professor, macho, e a soma aqui? O senhor fez a soma da frequência absoluta. A soma da frequência relativa vai ser quanto? Vai sempre dar no máximo 1. Por quê, professor? Porque se a soma dos de cima dá no máximo o total, então 20 sobre 20 vai dar sempre 1. Então o total sobre o total é no máximo 1. Não tem como passar, né? E aí a gente pode extrair dessa informação aí porcentagem. Porcentagem professor? Pode extrair porcentagem. Como, professor? Você fazendo a divisão. Faz a divisão disso aqui, ó. Faz a divisão disso aqui. 3 sobre 20, você vai ver que vai dar 0,15. 0,15. Faz a divisão desse aqui, ó. 7 sobre 20, você vai ver que dá 0,35. Quando você fizer na calculadorinha ou na mão, bonitinho, você vai ver que vai dar esses valores. E aqui vai dar outros valores, que eu quero que você pegue depois. Certo? E como que a gente transforma isso em porcentagem? 0,15 é 15%. Depois eu vou explicar isso com mais calma, essa parte de porcentagem. Tá no nosso currículo, eu vou explicar isso com mais calma. Se eu for adentrar muito nisso aqui, vai levar um bom tempo. Eu posso até preparar um vídeo por fora, como é que é feito isso, certo? Mas já trata de pegar isso aí, que isso é algo importante. Certo,
Mas o que é que isso daqui quer dizer, professor? 15%, 35%. 15% das pessoas declararam que o estado civil delas é separado. Ó, a gente já vê essa porcentagem que nos dá uma ideia muito maior, uma visão maior, né? Por exemplo, 3 de 20 são apenas números que não te dão uma relação. Agora, quando trata, por exemplo, de 35% das pessoas são solteiras. Olha que visão que isso te dá. Certo, professor? Outra coisa, outro detalhe também, é muita informação. Quando trabalha com dados, começa a gerar muita informação. Aqui a soma da porcentagem é, obviamente, 100%. 100%, quando a gente trata 100% de qualquer coisa, é o total. Não é isso? Pronto. É isso. Vamos para a segunda parte. Segunda parte vem tratar sobre representação gráfica. Professor, era só isso que o senhor tinha que tratar de frequência? Era só isso mesmo. Vem comigo. Meu brother, vem comigo, que existem gráficos, 4 tipos de gráficos principais que tu precisa saber. 4 tipos de gráficos principais que tu precisa fazer toda a análise deles. Eles são os gráficos mais recorrentes, são os que mais caem. Quais são eles? Gráfico de pizza, gráfico de barras, o histograma e o gráfico de linhas. Esses são os principais, os mais recorrentes. Certo, professor? Mas por que não unificar esses gráficos, não deixar somente um gráfico? Um tipo de gráfico não estava bom, não, é? Não, papai, não. Sabe por quê? Cada gráfico ele tem uma peculiaridade diferente. Ele vai te trazer informações de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente já está vendo aí na tela o gráfico de pizza. Vê a amplitude que o gráfico de pizza te dá e uma forma de... Vou lhe perguntar o seguinte. Tu olhando pro gráfico, fazendo uma análise tua, a quantidade de pessoas na zona urbana é maior, igual ou menor que a da zona rural? Maior, papai. Muito maior. Aí você vai dizer, professor, muito maior. Mas é muito maior mesmo. Olha só a amplitude que isso daqui dá. Isso daqui te dá a possibilidade de uma análise muito rápida. Tá entendendo? Essa é a vantagem de um gráfico de pizza. Ela faz um comparativo muito imediato. Muito que você não precisa nem de números. Se não tivesse esses números aqui, não faria importância. Tá entendendo? Você já faria uma análise muito precisa do comparativo entre quantidade de pessoas da zona urbana e da zona rural. Então essa é a vantagem de gráfico de pizza. Já o gráfico de barras, olha o gráfico de barras quando é para comparar, por exemplo, uma quantidade de dados de variáveis maiores. Olha, você vê aqui que as frequências China, Estados Unidos, Japão, são muitos, né? E o principal do gráfico de barra é fazer esse comparativo, assim, tipo de diferença, ó. Dá para você pegar o pedaço que está faltando. Ou então, como nesse segundo aqui, olha a análise do crescimento de habitantes de 1900 até 2010. Vê como está crescendo, claramente está crescendo a quantidade de pessoas, quase que de forma linear, né? Então dá para fazer no gráfico de barras esse tipo de análise que já no gráfico de pizza não teria como. Imagine um gráfico de pizza tentando demonstrar o quantitativo de pessoas. Não dá. Aí há necessidade de um outro tipo de gráfico, o gráfico de barras. E o gráfico de barras trabalha isso porque o visual é muito mais rápido também. Já o histograma, por exemplo, ele já lida com o número, ele é formado em linhas e colunas e já aborda números, ele traz números para comparar, né? Não é um gráfico muito assim, visualmente, esteticamente bonito, né? E também você não consegue ver assim, pá, já olhei, pá, sabe? Percebi, sabe? Aquele negócio coisado assim que você já mede logo a diferença, pá, não. Você tem que fazer uma análise mais sucinta sobre ela, né? Para poder perceber por exemplo, qual estado aí que tem mais pessoas, né? E aí você
Você não tem como fazer isso, bater o olho e visualizar. Você vai ter que fazer uma análise, você vai ter que olhar. Apesar que aqui tá separado por já em ordem crescente, né? Mas mesmo assim é real que você precisa de uma leitura mais densa, né? E por fim, o gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele é um gráfico muito presente, por exemplo, na bolsa de valores, estudo de economia, né? Por quê? Porque ele pega cada momento de forma precisa e te dá uma forma de enxergar, né? Onde é que está, por exemplo, o ponto mais alto, onde é que está o ponto mais baixo, fazer um comparativo, né? Tudo isso. Bem, gente, é isso. É, a ideia é essa, você partir agora para fazer os exercícios. Já vem aqui quase 20 minutos de aula, né? Mais de 20 minutos de aula, em dois temas importantíssimos para a estatística. Hoje agora a gente já acumula três temas de suma importância, que é a variável, a frequência, trabalha muito a frequência, tem boas questões de frequência aí nos exercícios, tem a parte de gráfico, tem uma ou dois exercícios de gráfico, e depois a gente entra com medidas de centralidade, beleza? Um cheiro, um beijo, bom final de semana a todos aí. Infelizmente acho que para algumas turmas a gente já não vai se ver mais essa semana, a gente só tem uma ou duas aulas e depois seria só na sexta, que é feriado. Mas é isso, vamos que vamos, tamo junto, um beijo e um cheiro a todos. Valeu, brother!